Olá, tudo bem com vocês? Nessa aula, eu gostaria de trazer um tema que é sempre um sucesso absoluto nas aulas, que é construção de instrumentos musicais. No Eixo Tocar, temos falado muito a respeito da escuta, da exploração sonora, tanto de objetos quanto de instrumentos musicais, sejam esses instrumentos convencionais ou não convencionais. Mencionamos os termos fonte sonora, ou seja, todo e qualquer material produtor ou propagador de sons. Esses sons, eles podem ser produzidos pelo corpo humano, pela voz, por objetos de uso cotidiano, ou seja, podemos fazer música com todo e qualquer material sonoro. E por que construir instrumentos musicais com as crianças? Essa atividade, ela desperta a curiosidade, o interesse dos alunos, além de ajudar no trabalho de escuta e de entendimento de questões referentes à produção do som e de suas qualidades, os já citados parâmetros sonoros, lembram? Altura, duração, intensidade e timbre. Além disso, essa atividade ela estimula a pesquisa, a imaginação, o planejamento, a organização, a criatividade. Pode ser também uma excelente oportunidade de integrar com outras linguagens e outras áreas de conhecimento. Ótimo para a criação de projetos interdisciplinares, por exemplo. Além do mais, numa época em que o fazer torna-se atividade distante das crianças, que cada vez mais encontram produtos prontos que utilizam no seu dia a dia, como brinquedos ou os próprios instrumentos musicais ou aparelhos eletrônicos, a possibilidade de confeccionar instrumentos artesanalmente assume especial importância. É preciso, antes de tudo, selecionar e organizar o material que será utilizado. Sucatas ou materiais recicláveis como latas, caixa de papelão, potes plásticos, embalagens, tubos de papelão de PVC, conduíte, são apenas alguns exemplos desses materiais. Também é importante contar com grãos, sementes, com conchas, com pedrinhas, rolhas, bexiga, além, claro, de cola, tesoura, alfinetes, pregos, também pode ser usado parafuso, barbante, tinta, entre outros materiais. Calma, vocês não vão precisar de tudo isso de uma vez. São apenas alguns exemplos do que pode ser utilizado. Para saber o que será necessário, é preciso saber qual instrumento vamos construir. E é aqui que entra uma informação bem importante: conhecer a família ou os grupos dos instrumentos. Essa classificação ela está baseada no estudo de musicólogos que, com base nos princípios acústicos, ou seja, no modo como os instrumentos produzem os sons, eles criaram essa classificação. O primeiro grupo que eu vou mencionar aqui são os idiofones. Nesse grupo, o som é produzido pelo próprio corpo do instrumento, como por exemplo, chocalho, reco-reco, xilofones, metalofones. Outro grupo são os chamados membranofones. Esses são instrumentos onde o som é produzido por uma membrana esticada sobre uma caixa que amplifica esse som. Todos os tipos de tambores, eles pertencem a esse grupo. Há também os aerofones, onde o som é produzido pela vibração de uma massa de ar originada no instrumento ou pelo instrumento, como por exemplo, flautas, clarinete, o oboé, trompete, acordeon. O terceiro grupo são os cordofones. O som é produzido por uma ou várias cordas tensionadas e amplificadas por uma caixa de ressonância. Aqui temos como exemplo o violão, cavaquinho, violino, harpa. Os pianos, eles também são cordofones, mas eles são acionados por um teclado. Há também os eletrofones, que é uma categoria mais nova e formada por instrumentos elétricos e eletrônicos,
como no caso do piano digital ou dos sintetizadores ou até mesmo de uma guitarra elétrica. Essa é uma classificação que permite incluir instrumentos musicais de qualquer época ou de qualquer cultura, produzidos com qualquer tipo de material. A gente pode também classificar, de acordo com essa divisão, os objetos e instrumentos criados pelas crianças, com a utilização de diferentes matérias-primas. Agora, a pergunta é, e o que fazer? Por onde começar? Há muito material em vídeo de propostas de atividades que sugerem a criação de instrumentos. Aqui no Guri, por exemplo, na nossa página do YouTube, há alguns vídeos produzidos que ensinam a criar alguns desses instrumentos. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link para vocês. Mas eu considero um bom ponto de partida são os pequenos idiofones, como por exemplo, chocalhos. Uma sugestão é variar esse chocalho com diferentes materiais, como por exemplo fazer chocalhos com potes de vidro, ou de plástico, ou de latas de alumínio. Esses 3 tipos de chocalho, eles com certeza farão diferentes sons. Se a gente mudar ainda os materiais que vão dentro dos chocalhos, mudamos também a característica desse som. Aqui podemos usar sementes de diferentes grãos, ou até mesmo objetos metálicos como porcas, parafuso. Cada uma dessas combinações vai criar um instrumento com um som diferente. Vale lembrar que o mais importante é permitir e estimular a pesquisa de possibilidades para a produção desses sons, em vez de ensinar aos alunos um único modo, ou seja, uma única forma correta de criar ou de tocar cada instrumento. Os membranofones, como os tambores, por exemplo, eles também podem ser interessantes de se começar. Um bom exemplo é o tambor de bexiga. Esse instrumento ele produz timbres interessantes e pode ser feito como uma lata, por exemplo, e uma bexiga amarrada em cima. Aqui dá para variar o tamanho da lata e analisar os diferentes sons que podemos conseguir dependendo do tamanho da lata. Claro, a lata pode ser substituída por cano de PVC, por um pedaço de bambu ou mesmo por tubos de papelão. A criatividade é quem nos guia por aqui. Claro que existem muitas outras possibilidades e ideias para a construção de instrumentos. A escolha vai depender de cada grupo, de cada contexto. A educadora musical argentina Judith Acosta, ela chama de cotidiáfonos os muitos instrumentos musicais e objetos sonoros construídos com materiais do cotidiano. Essa descoberta, essa criação, ela não para e a cada dia a gente pode criar, descobrir, inventar novos instrumentos. Nesse caso, é muito legal que as crianças batizem, ou seja, deem nome às suas criações. No livro Cotidiáfonos, da Judith Acosta, ela reúne várias dessas descobertas de instrumentos. Vale muito a pena conferir. Ao final do processo de criação e confecção, é legal reunir todos esses instrumentos para ouvir cada um deles. E aqui, as atividades de exploração sonora que mencionamos nas aulas anteriores, elas são muito importantes. Atividades que buscam ampliar os gestos e os modos de se obter sons desses materiais, analisar esses sons produzidos com base nos parâmetros sonoros de altura, duração, intensidade e timbre, é também muito importante. E por último, vale lembrar que tão importante quanto construir os instrumentos é fazer música com eles. Com esses instrumentos é possível realizar jogos de improvisação, arranjos de músicas e canções já conhecidas pelos alunos, ou sonorização de histórias, por exemplo. Enfim, é muito importante usar esses instrumentos para fazer música. É isso, pessoal. Até uma próxima. Um beijo.